io ti ricordo arcobaleno acceso in cielo. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar logo depois do julgamento, a flagelação, as cenas de opróbrios e a Via Cruz. Tá bem? Então, vamos começar. Caifás, que é o sumo sacerdote, já quase em desespero, pergunta a Jesus: por Deus vivo, conjuro-te que nos diga se és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu: sim. Além disso, eu vos declaro que vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens do céu. Mateus 26, 64. A estas palavras, o sumo sacerdote rasgou as vestes, né? Como é o costume deles lá, ficavam indignados, né? E disse: que necessidade temos ainda de testemunho? Acabastes de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? E os que estavam lá responderam: merece a morte. Então cuspiram na face de Jesus, bateram-lhe com os punhos e deram-lhe tapas. E dizendo: adivinhe, ó Cristo, quem te bateu? Estas foram as primeiras cenas de opróbrio. Quer dizer, grande desonra pública, né? Degradação social, ignomínia, vergonha, né? Vexame, caráter daquilo que humilha. É estado ou condição que revela um alto grau de baixeza, torpeza, abjeção. Chegando amanhã, né? Isso aí amanhã de sexta-feira, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se em conselho para entregar Jesus à morte. Por que para entregar Jesus à morte? Porque os judeus não tinham essa autorização. Eles não podiam fazer isso. Eles tinham que entregar aos romanos. Pois bem, ligaram-no, ou seja, amarraram-no e levaram ao governador Pilatos. E Pilatos o interrogou Jesus. Não houve todos os testemunhos que levantam contra ti? Mas para a grande admiração dele, Jesus não lhe respondeu nenhuma das acusações. Eu gosto sempre de trazer informações que estão dentro desse contexto. Por exemplo, quem foi Pôncio Pilatos? A gente ouve muito falar de Pôncio Pilatos, mas muita gente não sabe quem realmente foi Pôncio Pilatos. Então, Pôncio Pilatos, que em latim é Pontio Pilatus, né? Foi governador, em latim é prefeito, né? Da província romana da Judéia. Isso aí entre os anos de 26 e 36 do nascimento de Cristo. Ele foi nomeado pelo imperador Tibério, né, como o 5º procurador da Judéia. Na verdade, esse cargo era tido assim como um cargo de segunda categoria, né, pelos romanos. Não era lá as comuns, né, mas de qualquer maneira era um cargo, né, era uma responsabilidade. O fato é que Pilatos, sendo procurador, tinha pleno controle da província da Judéia, né? A Judéia, para quem não sabe, é a parte sul, né? E tem a Galiléia, fica, por exemplo, na parte norte, a Samaria fica ali no meio, entre os dois, certo? Pois bem, Pilatos também tinha os direitos de vida e morte, ou seja, ele podia mandar executar tanto os criminosos quanto os inimigos políticos, desde que estas acusações lhe parecessem suficientemente justas. Também tinha o poder de reverter alguma dessas sentenças que eram impostas, por exemplo, pelo Sinédrio judaico.
Tanto é que ele, assim, quem você quer que eu os solte, né? Jesus ou Barrabás, aquele negócio todo. Então, na verdade, todas as condenações à morte tinham que ser submetidas a ele, para que ele mesmo autorizasse essa condenação. Também era sua atribuição nomear o sumo sacerdote. E isso, gente, permitia alguma forma de controlar o templo. Não diretamente, mas manter um certo controle. Então, na tradição cristã, Pilatos só ficou conhecido mesmo por ter sido o juiz que interviu contra os fariseus na condenação de Jesus. Ele peitou os fariseus várias vezes, os sacerdotes, essas coisas. Então, os evangelhos, com exceção de Lucas 13, no versículo 1, são as únicas fontes que pegam de leve com Pilatos. Então, o historiador judeu, chamado Flávio Joséfos, conta também que Pilatos teria se apropriado dos tesouros do templo. Para quê? Para financiar um aqueduto, e isso era uma terrível abominação. Ninguém podia tirar o dinheiro do templo. E ele foi lá e lançou mão disso aí. Também, em 35 depois de Cristo, Pilatos mandou trucidar um grande número de samaritanos. E estes samaritanos, consequentemente, protestaram ao seu superior hierárquico, né? Que era, no caso, Vitélio, o Velho. Que esse Vitélio era uma espécie de governador da província da Síria, né? E Vitélio destituiu Pilatos e mandou ele para Roma lá para ele se desculpar lá com o imperador, né? Da besteira que tinha feito. Pois bem, também Eusébio da Cesareia, na sua obra, que é muito conhecida por nós, a História Eclesiástica, disse que Pilatos caiu em desgraça junto ao imperador Calígula. Por causa de ter caído em desgraça com Calígula, né, se suicidou por volta de 37 depois de Cristo. No século IV, ou seja, 390 e pouco, circulava um livro apócrifo chamado Atos de Pilatos. Esse livro também ficou conhecido como o Evangelho de Nicodemos. E o que dizia esse livro apócrifo? Ele jogava a culpa da condenação de Jesus sobre os judeus. E com isso ele aliviava a responsabilidade de Pilatos. Isso teve uma repercussão, inclusive no nosso credo, né? Por Pilatos. Isso aí foi uma ingerênciazinha dos judeus. Pois bem, é assunto para outra oportunidade. Então, por causa desse livro apócrifo, as igrejas ortodoxas grega, né, e ortodoxa etíope, eles reabilitaram Pilatos, chegando ao ponto da igreja ortodoxa etíope canonizar Pôncio Pilatos. Tá? E ambas essas igrejas ortodoxas, elas canonizaram também a esposa de Pilatos, a Cláudia Prócula, né? E hoje a gente tem o nome dela como Santa Prócula. É novidade para você, né? É isso mesmo, o ensino é para isso. Então vamos falar agora, gente, voltando um pouco ao assunto, da flagelação de Jesus e as cenas de opróbrio. Pois bem, depois que terminou o julgamento de Pôncio Pilatos, os soldados conduziram Jesus ao pretório. Pretório, deixa eu lhe explicar também o que é isso, né? Porque senão você vai ouvir várias vezes essa palavra sem saber do que é que se trata. Pretório originalmente era o nome da residência, ou tenda, ou castelo do comandante das fortificações da Roma antiga. Essa é a fonte, é a Wikipédia. Os soldados conduziram Jesus ao pretório e rodearam-no com todo o pelotão. Dizem alguns historiadores que nessa época costumavam ficar ali, até porque era uma véspera de festa,
em torno de 500 a 600 soldados. E uma parte deles estava lá vendo aquela flagelação. Certo? Então arrancaram as vestes de Jesus e colocaram um manto escarlate. Essa cor vermelha muito viva, cor de sangue, né? Então esse manto escarlate nos lembra a violência e o derramamento de sangue na terra. Veja aí as guerras mundiais, né? E as guerras mesmo familiares. Então diz lá o Evangelho de João 19, no versículo 1, que Pilatos mandou então flagelar Jesus. Essa flagelação, conforme o direito romano, era um procedimento corriqueiro, né, usado contra os condenados à crucificação. Esse ato ficou conhecido como Cristo na coluna. Essa é a flagelação de Jesus, né? Cristo na coluna. Por quê? Porque ele era colocado ali perto de um tronco lá, uma coluna, e ali amarravam e começavam a bater. Agora eu te pergunto, e do que se trata essa tirania? Então, gente, normalmente 3 ou 4 carrascos aplicavam essas chibatadas, né? Então Jesus foi despido das suas vestes, né? E esses carrascos lhe açoitavam com chicotes, né? Conhecido em latim como flagrum, né? Ou flagellum. Né? Então, com várias cordas, cada flagelo desse tinha várias cordinhas, ou correias de couro, né? E nas pontas eles colocavam as bolinhas de ferro, ou então um pedacinho de osso de ovelha, a pequenos intervalos, né? Então, essa flagelação, ela era considerada o segundo pior castigo. Ele só perdia mesmo para o ato de crucificar. Então, Jesus levou 39 chicotadas. Né? Por que 39 chicotadas? Pois, naquela época, a lei judaica só permitia aos soldados darem 40 chicotadas. Né? E aí, por causa de uma precaução, eles davam uma chicotada a menos. Né? Por quê? Porque se passassem da conta, eles estariam sujeitos a sofrer o juízo de Deus. Novidade, né? Pois é. Já os romanos, para você entender, eles não colocavam limite à chicotada, não. Podia até levar até onde a pessoa aguentasse. Né? Às vezes, continuava chicoteando até mesmo depois da pessoa morta. Era uma verdadeira barbárie. Então, dizem os historiadores que muitas pessoas submetidas a esse flagelo morriam mesmo ali, na hora. Porque não aguentavam. Você já imaginou o que é você receber tantas chicotadas dessas? O sangue saindo, a carne dilacerada, não tinha como. Né? Eles não suportavam o sofrimento, né? E aí também não suportavam a perda de sangue. Então, essa passagem, ela inclusive foi profetizada por Isaías. Né? Lembra dessa passagem de Isaías? Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas, suas feridas, né? Isaías 53, nos versículos 4 e 5. Pois bem, gente, depois desses açoites, ainda fizeram o seguinte: trançaram uma coroa de espinho, cada espinho assim, do tamanho de um dedo desse aqui, aquela coisa quando enfia na... Olha, quando você bota um negócio daquele no dedo, se a falta não aguentar, você imagina vários espinhos daquele entrando no seu couro cabeludo. Aí fizeram isso, meteram na cabeça de Jesus e puseram na mão uma vara, uma cana, né? Para dizer que fosse um cajado de rei, né? Então ajoelharam-se na frente dele ainda para fazer galhofa, né? E diziam com todo o descarne do mundo: salve, rei dos judeus!
Gente, logo depois, essa turma cuspia no rosto de Jesus, né? E tomando ainda de algumas varas, dava um golpe na cabeça de Jesus. Cada golpe daquele, os espinhos entravam mais e mais. Era um terrível, era um sofrimento longo, grande, né? Pilatos, então, saiu outra vez e disse: eis que vos trago fora, para que saibais que não acho nele nenhum motivo de acusação. Então apareceu Jesus, né, tirado daquela cena, mostrado ao povo, trazendo a coroa de espinhos e o manto púrpura, né? E Pilatos, nesse momento, disse uma frase que é famosa até hoje: eis o homem, né? Em latim, et homo. Então, quando os pontífices e os guardas ouviram, gritaram todos, irados, né? Crucificam, crucificam. E aí Pilatos falou para ele: tomai vós e crucificai-o, pois eu não acho nele culpa alguma. Aí os judeus voltaram com a carga toda, né? Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Essas palavras impressionaram um pouco Pilatos, né? Aí o Pilatos voltou, entrou de novo no pretório e perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não respondeu nada para ele. Então Pilatos disse: tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? E Jesus respondeu a Pilatos: não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso, quem me entregou a ti tem um pecado maior. E desde então Pilatos procurava soltar Jesus, né? Até porque ele veio à lembrança, ele veio à sua memória a advertência da sua própria esposa, né? Cláudia Prócula, que eu falei agora há pouco, né? Virou santo. Mas os judeus, que essa Cláudia, esposa dele, tinha dito: olha, não mexe com esse homem, porque ele é divino. Aí Pilatos foi para lá e ouviu de novo os judeus gritarem, né? Se os soltares, não és amigo do imperador, porque todo que se faz rei se declara contra o imperador. Entrou o jogo político, né? A safadeza. Pilatos ficou com medo dessa frase aí. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe então Jesus para fora do pretório e sentou-se no tribunal. Então ali por volta do meio-dia, um lugar chamado Lajeado, que em hebraico quer dizer Gábata, é uma espécie de batente assim, tá? Onde as pessoas sentavam, deitavam lá. Então era a preparação para a Páscoa e todos já estavam ansiosos, cansados, loucos ali para encerrar aquele assunto. E Pilatos então disse aos judeus: eis o vosso rei. Mas eles clamavam: fora com ele, crucifica-o. Pilatos estava gozando deles, né? E para tirar mais sarro ainda, ele perguntou: mas eu hei de crucificar o vosso rei? Aí os sumos sacerdotes gritaram: nós não temos outro rei senão César. Olha, e o grande Javé. Mas é isso mesmo, quando você quer condenar uma pessoa, meu Deus do céu, você perde. Você perde a alma, você vende a alma para Satanás, né? Então Pilatos, a essas alturas, viu que nada mais adiantava, né? E pelo contrário, à medida que o tempo passava, só crescia, era um tumulto. Aí fez com que ele trouxesse água, né? E aí então, lavando ali as mãos, ele disse ao povo: olha, eu sou inocente do sangue deste homem, né? E está convosco. E todo o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Isso aí tem aquela coisa do sangue de Abel, né? Que quando você mata o inocente, o sangue desse inocente cai sobre todos aqueles assassinos.
Então Pilatos entregou Jesus a eles, para que fosse crucificado, né? E depois de escarnecerem dele, tiraram-lhe o manto e lhe entregaram as suas próprias vestes, né, que já estavam completamente ensanguentadas, sujas, para que vestisse novamente a sua túnica, né? E levaram Jesus para fora, para que ele começasse a sua via crucis. Então a via crucis, o próprio Jesus carregava a sua... O Gólgota ficava depois dos muros, né? Então ele foi lá levando em direção ao chamado Calvário, né, que em hebraico quer dizer Gólgota, ou seja, lugar do crânio. Esse morrozinho lá, chamado Gólgota, ficava a cerca de 600 metros. Então foi mais ou menos a distância que Jesus teria que levar essa cruz, já todo ensanguentado, tudo quebrado, né? E ali o crucificaram, e com ele mais duas pessoas, né? Um de cada lado, e Jesus no meio. Então Pilatos, nesse momento, também redigiu uma inscrição e fixou por cima da cruz, né? Na parte de cima. Aqui, por exemplo, né? Ó, tá vendo? Está escrito aqui, INRI, onde estava escrito Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. A gente sempre lê INRI, né? Que esse INRI quer dizer o quê? Jesus, Nazarenos, Rex e Iudaeorum. Ou seja, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Mas não era porque tinha gente de outras localidades que precisavam saber o motivo da condenação também. Então ela foi escrita em latim, para que os romanos soubessem, em hebraico, para que os judeus soubessem, está aí, que eu não sabia ler esse negócio, mas que quer dizer a mesma coisa, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, e também foi escrito em grego, que está aí, o que é que foi escrito em grego. Tá? Então, portanto, não foi mais uma gozação de Pilatos com os judeus. Não. Ele escreveu isso porque ele tinha a obrigação de esclarecer qual era o motivo da condenação. Ocorre que muitos dos judeus, quando leram essa inscrição, disseram a Pilatos: olha, não escreva aí Rei dos Judeus, mas sim, este homem disse ser o Rei dos Judeus. Aí Pilatos, também uma frase bem famosa, né? Já meio aborrecido com aquelas hienas, disse lá: o que eu escrevi, escrevi. Bom, ponto final, acabou. Então, saindo do pretório, encontraram um homem na rua lá, que estava vendo lá aquela confusão, e esse homem era Simão de Cirene. Né? Cirene é uma localidadezinha ali da África, certo? Onde tinha alguns judeus, mas ficava na África. E obrigaram esse Simão a levar a cruz de Jesus, já que ele estava bem debilitado, né? Pela chibatada e a perda de sangue. E quando Jesus já estava crucificado, mas ainda vivo, deram-lhe de beber o vinho com fel. Vou explicar o que é esse vinho com fel. Né? Por que deram vinho misturado com fel a Jesus? Aprenda isso, certo? Para você não só ficar ouvindo. Tem toda Semana Santa você ouvir isso, não sabe o que. Então, no Evangelho de São João, nós lemos em seguida, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, e para se cumprir plenamente a Escritura, ele diz: tenho sede. E havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram, esse soldado, principalmente Longuinho, né, que foi quem colocou aquele isopo na boca de Jesus, os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando numa vara de isopo, chegaram-lhe à boca. Né? Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça, né? E rendeu o espírito. João 19, de 28 a 30. Mas ó, aqui está dizendo que Jesus tomou do vinagre, né? Mas em Marcos 15, 23 e em Mateus de 27, 34, relata que Jesus, ainda que tenha provado, não bebeu do vinagre misturado com fel. Né?
Em Mateus chama de fel, em Marcos chama de mirra, né? Mas ambos eram bastante amargos, né? Vamos explicar melhor esse episódio, né? O mestre realmente estava com sede de água, mas em vez de água deram-lhe vinagre misturado com fel, ou mirra, né? Ambos eram bem amargos, pois era o que eles tinham ali naquele momento para aquele tipo de tortura, porque o vinagre com fel, assim como se fosse uma anestesia, né? Fazia a pessoa suportar um pouco mais o sofrimento. Então Jesus, quando disse tenho sede, ele queria mostrar ao mundo, embora estivesse cercado de torturadores, que tinha sede de almas. E de fato Jesus tem sede de cada um de nós, das nossas almas. Lembremos que Jesus tinha dito a mesma frase no encontro com a samaritana, lá no poço de Jacó, em Sicá, né, que era um povoado da Samaria. Essa passagem está em João 4, versículos 5 a 10. Então, notemos, minha gente, que todos os discípulos lhe abandonaram nesse momento, exceto João, né, e Maria Madalena e a Virgem Maria. Por que essas três criaturas estavam ali, né, aos pés da Santa Cruz? Era justamente para mostrar a todos nós, até hoje, que a Virgem Maria estará sempre conosco em cada momento, especialmente na hora em que carregamos as nossas cruzes. Casos, por exemplo, de doença, angústia, acidente, dificuldade financeira, ela estarem conosco. Io ti ricordo arcobaleno acceso in cielo e nell'aria sento udire la tua voce fin da qua giù, l'ora fatale della preghiera che vien dal bosco, io la conosco, scende dal cielo.